Bendito seja Deus, louvado seja o nome do Senhor. Paz seja convosco. Que Deus ilumine o coração daqueles que vão ouvir esta palavra. Que o bendito Deus, o Santo Eterno, venha iluminar a mente e o coração daqueles que vêm ouvir esta palavra aí no nosso canal, no YouTube. Bendito seja Deus, que aqueles que vão ouvir possam se inscrever em nome de Cristo, em nome do Eterno, aliás, que em Cristo Jesus essas pessoas sejam abençoadas, que o Espírito se faça presente na vida deles, em nome do nosso Santo Cristo. Louvado seja o nome do Senhor, bendito seja Deus. Olha lá, em Cristo Jesus, vamos levar essa palavra ao coração das pessoas em nome de Jesus, que eu peço a Deus que ilumine a mente e o coração para que entenda e compreenda em Cristo Jesus. Olha lá, nós vamos aqui em Deuteronômio, capítulo 27, para que nós possamos entender. Bendito e louvado seja o nome do Senhor, para a honra e a glória do Eterno. Vamos lá, bendito seja Deus. Olha lá, Deuteronômio, capítulo 27, verso 5 em diante. Vamos ver aqui um pouco para nós entender o que a palavra diz. Que diz assim: ali edificaram um altar ao Senhor teu Deus, um altar de pedra, sobre os quais não manejaram instrumento de ferro. E o que mais? Pedras toscas. Edificarás um altar do Senhor teu Deus, sobre ele lhe oferecerás holocausto. Também sacrificará ofertas pacíficas, e ali comerás e te alegrarás perante o Senhor teu Deus. Nesta pedra escreverás muito distintamente as palavras toda desta lei. Lei, aqui era a lei de Moisés, porque que era o terceiro discurso de Moisés. A lei de Moisés, como eu tenho falado, que ela é direcionada aos judeus, e muitos, por não entender, por não compreender, está debaixo dela, principalmente a igreja cristã, que é chamada igreja evangélica. Esta lei aqui que está escrita, como se diz, a palavra desta lei, que ela foi escrita em uma pedra. E aqui, ó, falou mais Moisés juntamente com os sacerdotes levitas. Aí tem uma vírgula, aliás. Amados, em nome de Cristo Jesus, para nós entender melhor, vamos analisar aqui o que a palavra diz, que quando Moisés traz esse terceiro discurso, ele está se direcionando ao povo judeu, ao povo de Israel, não se refere ao gentio. Olha só, a hipocrisia nos dias de hoje, que coloca o gentio debaixo da lei de Moisés, e o povo não entende, não compreende, e age numa ignorância espiritual sem entender que eles estão debaixo da lei. Eles estão vivendo para Moisés. Eles estão vivendo a vontade de Moisés, porque Moisés trazia a lei e a lei tinha suas rigidez. A lei de Moisés vinha trazendo suas condenações, morte. A lei ela trazia várias condenações, vários julgamentos. A lei trazia, a lei de Moisés. E as pessoas, por não entender, eles ficam debaixo por causa de um ensino que eles aprenderam e que ouviram, e eles trazem no coração e dizem assim: não, nós servimos a Deus, nós servimos a Cristo. Ora, Cristo ele veio para cumprir a lei, não para que deixasse ainda o povo tentar cumprir, porque os judeus não cumpriam a lei. Eles viviam debaixo de condenação. Eles viviam debaixo de julgamento. Por isso que Jesus, quando ele estava lá naquela época,
junto com aqueles judeus da época de mais de 2000 anos atrás, ele dizia: eu não vim para julgar, quem julga vocês é Moisés. Moisés é que julga vocês. Eu não vim aqui para julgar vocês. Então vamos analisar o que a palavra diz mais um pouco aqui. Olha só o que diz, ó. A todo Israel dizendo: guarda em silêncio e ouve, ó Israel, hoje vieste a ser povo do Senhor teu Deus. Portanto, obedecerás à voz do Senhor teu Deus, e lhe cumprirá os mandamentos da lei e os estatutos que hoje te ordeno. Não é hoje. O verbo aqui era o verbo presente para a época de Moisés. Porque Moisés está dizendo aqui, os estatutos. E assim as igrejas, muitas igrejas aí, faz um estatuto, escreve um estatuto e entrega na mão do líder, e o líder quer usar aquele estatuto ali rígido e passar para a igreja, e a igreja, por não entender, aceita, por falta de compreensão, por falta de espiritualidade, de sabedoria. Por isso que lá eu vou trazer o livro, o capítulo e o verso lá de Oséias 4:6, que diz: o meu povo sofre por falta de conhecimento, o meu povo perece por falta de conhecimento. Eu vou trazer para o dia de hoje aquela palavra, atualidade, para a atualidade. Que o meu povo hoje, o povo de Deus, sofre por falta de conhecimento. O meu povo dá passos em vão por falta de sabedoria e de inteligência. Olha lá, vamos lá em Mateus capítulo 23. Vamos ver o que Jesus de Nazaré estava falando lá, assim como Moisés estava falando com o povo na época da lei. Vamos ver o que diz lá em Mateus 23, para nós ter uma noção do que a palavra vai dizer. Entende? Amados, em nome de Cristo, em nome do Eterno, aquele que for ouvir a palavra, esta pequena mensagem, escute com atenção em nome de Jesus. Não deixe se levar, às vezes, por um pouco de arrogância, ignorância, entendeu? Que o Espírito de Deus ilumina a mente e o coração daqueles que dão crédito à palavra, à verdade. Não aqueles que dão crédito aos rituais, não é aqueles que dão crédito aos falsos cultos de libertação, de oração, de quebra de maldição. Aqueles cultos que eles inventam pela mente carnal, como a gente se vê hoje em dia. Olha lá, todos aqueles que têm a mente iluminada é porque dá lugar ao Espírito Santo, dá lugar à verdade, conhecerei a verdade vos libertará. Olha lá, Mateus 23, do verso 27 em diante, que diz assim, olha lá o que esta palavra vai dizer. Bendito seja Deus. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Bom, essa palavra aqui, ela é para aqueles que estão debaixo da lei. Porque os fariseus eram hipócritas. Para eles estar debaixo da lei, como eles diziam, mas nós damos o dízimo, nós oramos. Mas estava apontando o dedo para aquelas pessoas que estavam sendo oprimidas por eles. Porque dizia que eles não faziam isso, não faziam aquilo, não faziam outro, aquilo outro. Entendeu? Olha o que diz mais, ó. O que Jesus diz? Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros. Na aparência deles, eles mostravam uma grande santidade, mas por dentro estava um verdadeiro sepulcro. Sepulcro estava uma verdadeira hipocrisia por dentro deles. Na aparência deles, eles mostravam uma coisa, mas por dentro estava uma verdadeira falsidade. Olha o que diz mais. Olha lá, porque sois semelhantes ao sepulcro, caiados, que por fora se mostra belos. Se mostra pessoas com a personalidade que eles mostram uma coisa que não estavam vivendo. Olha o que diz mais. Vamos lá o que diz mais, para nós entender melhor. Olha só. Se mostra belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim também vós
exteriormente pareceis justo aos homens, mas por dentro está cheio de hipocrisia e de maldade. Olha só como a gente vê hoje em dia que não tem diferença de ler essa palavra e olhar, imaginar ou analisar como era o comportamento dos fariseus. E Jesus dizia para ele: vocês mostram uma coisa que vocês não vivem. Vocês são os verdadeiros hipócritas. E aqui a palavra, se trouxer para os dias atuais, não tem diferença. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque edificais os sepulcros dos profetas, adornais os túmulos do justo, e dizeis, se tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teriam sido seus cúmplices no sangue dos profetas. Por que Jesus estava falando, dizendo, fariseus hipócritas, fariseus que falam algo, estão falando sobre a verdade, mas não estão vivendo a verdade. Aí Jesus estão chamando eles de hipócrita, porque eles estão dizendo, se nós vivêssemos naquela época do tal assim dos nossos pais, nós não tínhamos concordado com as mortes dos profetas. Olha, vamos ler mais uma vez, olha só, nos túmulos, e dizeis, se tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teria sido os nossos cúmplices, quer dizer, eles não tinham concordado com a morte dos profetas, mas Jesus estava vendo a hipocrisia que saía da boca daqueles fariseus. Olha o que diz mais em nome de Cristo Jesus, para nós entender mais um pouco. Aí olha o que diz mais um pouco, mais na frente, que diz assim, ó. Assim, contra vós mesmo, testificais que sois filho dos que mataram os profetas. Enchei vós, pois, a medida de vossos pais, serpente e raça de víboras. E o que mais? Olha lá. Como escapareis da condenação do inferno? Preste atenção que a palavra aqui, Jesus está sempre falando para ele, mostrando a hipocrisia do que eles estavam vivendo. Jesus estava revelando a hipocrisia, a mentira e a falsidade que estava dentro do coração deles. O Nazareno estava mostrando a hipocrisia que eles estavam vivendo. Se traz isso aqui para os dias atuais e mostra para muitos, eles se zangam. Se torna inimigo daquele irmão, porque o irmão mostra a verdade, porque o irmão está tentando abrir os olhos das pessoas que estão cegas espiritualmente, ele se torna inimigo da própria palavra que diz, ó, ele se torna inimigo de Deus e dizendo que serve a Deus. Por quê? Quando você mostra a verdade, a pessoa fica chateada, a pessoa não quer ouvir a verdade, ele se torna teu inimigo, mas verdadeiramente ele não é teu inimigo. Ele é inimigo da verdade que diz que serve. E ele nem mesmo se toca que ele é inimigo da verdade. E está com um livro na mão, chamado Bíblia, é inimigo daquela palavra, mas ele não entende e não compreende. A arrogância é grande, a pessoa se torna cego. Quem está debaixo da lei se torna cega, a mente está embotada. Por isso que a palavra diz, quando se converte de verdade, aí o véu se rasga, aí o véu cai. Isso é quando se converte de verdade, não é porque alguém anda com a Bíblia na mão, se for analisar o comportamento dele de acordo com a lei, de acordo com o que está na lei, ele vai entender e compreender que não é um verdadeiro convertido, mas por causa da arrogância e da ignorância, a pessoa não quer entender, a pessoa não quer aceitar a verdade. Olha o que diz mais, em nome de Cristo Jesus, olha lá, vamos lá no livro de Marcos, para nós entender, para a mensagem não ficar muito comprida, olha lá, Marcos capítulo 13, vamos ver o que essa palavra vai dizer lá no livro de Marcos, em nome de Cristo Jesus. Marcos, Marcos capítulo 13. Vamos ver o que essa palavra vai dizer
para que nós possamos entender o que está acontecendo nos dias atuais, o que aconteceu na época do Nazareno, o judeu, filho de Deus, Jesus de Nazaré. Entende? Olha lá, bendito e louvado seja. Capítulo 13, verso 1, que diz assim: ao sair Jesus do templo, disse-lhe a um dos seus discípulos: mestre, que pedra e que construções. Mas Jesus dizendo o seguinte, olha o que Jesus diz. Disse-lhe Jesus: vê estas grandes construções, não ficará pedra sobre pedra. Ele estava profetizando o julgamento de Israel, estava profetizando a queda do templo, que se cumpriu, a queda do templo, o julgamento de Israel se cumpriu. Olha lá, o que diz mais? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. E quem foi que derribou? Quem foi que derribou? Jerusalém, o templo de Jerusalém, se não for os romanos, na primeira era cristã. Olha só, Jesus profetizou e se cumpriu. Ele estava profetizando a queda de Jerusalém, estava profetizando o dia do julgamento de Israel. Olha o que diz mais, ó. No Monte das Oliveiras, defronte do templo, achava-se o Nazareno assentado, quando Pedro, Tiago, João, André lhe perguntaram, em particular, diz-nos quando sucederão estas coisas? E que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir? Então Jesus passou a lhe dizer: vede que ninguém vos engane, muitos virão em meu nome. O que está dizendo mais? Quando, porém, ouvir de falar de guerras, olha lá, de rumores, de guerra, e não vos assusteis. É necessário assim que aconteça, mas ainda não é o fim. Olha lá, guerras. As guerras do passado, ela já vinha acontecendo há muitos e muitos anos. Mas a guerra para se cumprir a profecia de Jesus, esta guerra, como representa a profecia de Jesus, ela começou entre o ano 66 e 67. Entre 66 e 67, pela escatologia consumada, durou 4 anos de guerra. 4 anos de guerra. Começou entre 66 e 67, uma coisa assim, pela história escatológica. Aquele que for ouvir o vídeo, pode pesquisar no Google. Procura lá, escatologia consumada, e você vai entender, vai compreender. Vamos dar mais continuidade sobre a leitura da palavra, em nome de Cristo Jesus. Olha lá. Bendito e louvado seja. Porque se levantará nação contra nação. Jesus estava falando das nações que vinham contra Israel. E as nações circunvizinhas que vinham contra o povo de Israel também. Olha lá. Jesus, ele profetizou, quem estiver fora da cidade não entre. E quem estiver dentro da cidade, fuja. Ele estava apontando para Israel, para Jerusalém. Olha o que diz mais. Em nome de Cristo. Em nome do Eterno. Pois se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá terremotos em vários lugares, também fome. Estas coisas são o princípio das dores. Fome aqui, a fome era tão grande em Israel, quando as guerras começaram, e ali tinha guerra nação contra nação, e ali Israel, quando Israel foi apertado de uma tal maneira, que a fome era tão grande, mas tão grande, que seus próprios irmãos entregavam uns aos outros, e quando aquele que tinha alimento nas casas, quando os outros descobriam,
eles invadiam as casas dos seus irmãos, tomavam os alimentos, às vezes matavam-se uns aos outros para tomar os alimentos, porque a fome era grande. Assim como uma mulher fez, matou seu próprio filho para comer, ela lá cortou o próprio filho recém-nascido e guardou outra parte. Os romanos, quando descobriram aquilo ali, eles acharam um horror, foi uma das piores coisas que eles acharam. Para eles ali, para os soldados romanos, que eram os guerrilheiros, que eram homens que derramavam sangue, que eram homens derramadores de sangue. Para eles foi um horror encontrar uma mãe que matou seu próprio filho para comer, porque a fome era grande. A fome era terrível. Você que caía cadáver para um lado, cadáver para o outro, tudo passando fome, morrendo de fome, morreu não sei quantos. Pela história escatológica, morreu mais de 1.200.000 judeus de fome. Morreu em guerra. Os romanos rodearam Jerusalém de uma tal maneira que os judeus não podiam fugir nem entrar mais. E ali foi faltando comida para eles. Amados, quando se fala dessa maneira, para muitos que não entenderam ainda a escatologia consumada, essas pessoas que não entenderam, o que acontece? Eles acham isso até uma pregação sem sentido, porque não entenderam ainda a consumação do século, a consumação daquele século. Por isso que, às vezes, quando escuta sobre a escatologia consumada, muitos ignoram por falta de conhecimento, de sabedoria, de entendimento espiritual, amados. Mas vamos ler aqui mais um pouquinho para nós entender, em nome de Cristo. Bendito, louvado seja. Olha lá, o que diz mais, ó. Um irmão entregará à morte o outro. Olha só, como eu falei. Olha lá. Varão contra o primogenitores. Os matarão. Sereis odiado de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, será salvo. Salvo aqui, preste atenção, aquele que perseverar até o fim seria um salvo, mas não era salvo para a vida eterna, porque salvo para a vida eterna ele já estava, porque Cristo já tinha morrido na cruz. Eles seriam salvos daquela tribulação, daquela perseguição. Milhões de judeus morreram. E outros sobreviveram, porque foram levados como escravos, mas viveram. Foram salvos da morte. Foram salvos para viver mais tempo em cima da terra. Eles foram salvos da morte. Olha o que diz mais, para que nós possamos entender melhor. Quando, porém, virdes abominável da desolação, situado onde não deve estar, quem lê, entenda. Quem lê, entenda. O que mais? Então, os que estiverem na Judéia, fuja para os montes. Quem estivesse na circunvizinhança de Jerusalém, ali na redor de Jerusalém, que Jerusalém era a capital de outras cidades vizinhas de Jerusalém. Jerusalém, ali era considerada a maior cidade. E tinha outras cidades circunvizinhas ao redor de Jerusalém. Quem estivesse ali na Judéia, fugisse para os montes, para que não viessem ser mortos pelos romanos. Olha o que diz mais aqui, ó. Quem estiver em cima do eirado, não desça nem entre para tirar da sua casa alguma coisa. E os que estiver no campo, não volte atrás. Quem estivesse no campo, não voltasse atrás, não viesse a Jerusalém para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas, das que amamentarem naqueles dias. Orai para que isso não aconteça no inverno, porque aqueles dias serão de tamanha tribulação comum nunca houve jamais no princípio do mundo. O mundo lá que se referia, estava se referindo ao mundo da lei. Mundo ecumênio, estava se referindo ao mundo dos judeus, o mundo do judaísmo, entende?
porque os romanos vieram atacar foi Jerusalém, e a profecia de Jesus, o Nazareno, era em direção a Jerusalém, não era o planeta Terra. Mundo aqui na palavra que se refere ao mundo dos judeus, mundo do judaísmo, mundo da lei. Olha o que diz mais, ó. Porque aqueles dias serão de tamanha tribulação como nunca houve, desde o princípio do mundo. Porque Deus criou até agora e nunca jamais haverá. Preste atenção. Vamos analisar o que essa palavra vai dizer, ó. Porque aqueles dias serão de tamanha tribulação como nunca houve, desde o princípio do mundo. Que Deus criou até agora, nunca jamais haverá. Não, se não tivesse o Senhor abreviado aqueles dias, ninguém se salvaria. Mas por causa dos eleitos que ele escolheu, quem foi que Jesus escolheu? Jesus escolheu 12 discípulos, não foi? Por causa dos eleitos, aqueles eleitos estavam pregando a palavra naquela época. Foi por causa dos eleitos que Deus abreviou aqueles dias e muitos se salvaram da tribulação, muitos se salvaram da morte. Olha o que diz mais, ó. Em Cristo Jesus, ó. Não se tivesse o Senhor abreviado aqueles dias, ninguém se salvaria. Mas por causa dos eleitos que ele escolheu, abreviou tais dias. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ele ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, e operando sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Estais-vos, pois, sobre aviso, tudo vos que tenho predito. Amados, em nome de Cristo, analise bem o que a palavra diz. Naquela época já existiam falsos milagres, falsos profetas, falsos cristos, homens que se dizia ser Cristo, homens que se dizia ser o salvador da pátria, ser o salvador de Israel, pessoas que vinham trazendo um engano terrível, um engano que era maligno, um engano maligno, pessoas que faziam mágica e o povo acreditava como se fosse milagre de Deus. Aqueles falsos profetas, falsos irmãos diziam que era homem de Deus e vinha trazendo falsos milagres para enganar os eleitos. Amados, em nome de Cristo, analisando a palavra para os dias de hoje, a gente vê hoje falsos milagres. E as pessoas, por não entender, por não compreender, aí diz que é o fim dos tempos. Fim do mundo, é isso que eles dizem, fim do planeta Terra. Porque eles acreditam que lá em Apocalipse, capítulo 21, que diz, João dizendo, vi novo céu e nova terra. Não é isso que diz lá? Então, o novo céu e nova terra ali está se referindo a duas alianças. Não se refere planeta Terra, que é planeta cósmico, Terra. Não se refere aonde nós pisamos. Não se refere ao planeta Terra. Isso, para quem às vezes ainda não entendeu, na mentalidade deles, quando lê lá Apocalipse 21, novo céu e nova terra, na mentalidade de muitos irmãos, de milhões de irmãos, ele diz que Deus vai destruir o planeta Terra e fará uma nova terra. Mas a Bíblia diz, a própria palavra diz, e depois mostrarei em outro vídeo, que Deus diz, passará a geração e vem geração. Quer dizer, passa a geração e fica a geração. Mas a terra permanece para sempre. É o que a própria palavra diz. Amados, em nome de Cristo, a hipocrisia ainda no meio do cristianismo, ela está crescendo a cada dia. Um falso ensino tem se espalhado no coração dos irmãos. Os irmãos, às vezes, por não entender, não compreender, quando eles escutam a palavra, principalmente essa que eu falei, que preguei esse tempo por uns minutos, eles ignoram e dizem, mas o irmão está aí pregando
uma coisa que não tem sentido, que não tem nada a ver. Por quê? Porque eles não entendem o livro da lei, não entendem o livro da graça e só conseguem enxergar aquilo que está diante da vista deles. Eles não conseguem entender o significado de muitas palavras da Bíblia. Eles não conseguem entender. E assim eles vão levando como diz aquele velho ditado, vão empurrando com a barriga, vão levando o que aconteceu lá no passado, eles vão jogando para o futuro, jogando para a frente. E assim vai levando aquela mentira, aquela heresia, por falta de conhecimento, de sabedoria. No coração é o que falta, sabedoria, a mente iluminada pelo Espírito da graça. Enquanto os irmãos estiverem levando para o lado da ignorância, da arrogância, o Espírito não pode iluminar a mente e o coração das pessoas. Por quê? Porque eles rejeitam a verdade enquanto estão vivendo na ignorância. Amados, bendito e louvado seja. Eu vou encerrar essa mensagem em nome de Jesus, em Cristo Jesus, que é para a honra e a glória do Eterno. Bendito e louvado seja, que essa mensagem possa alcançar os corações, em nome de Cristo. Bendito e louvado seja. Paz seja convosco.